Boa noite a todos, boa noite a todas. Que a doce paz de Jesus se faça presente hoje, agora e por todo sempre em nossa existência. Que as equipes mediúnicas possam nos amparar nos nossos trabalhos, né? Tanto aqui na casa como em nossos lares, hoje, agora e por todo sempre. Eu estive aqui ano passado e uma observação muito satisfatória que eu sempre tenho com relação às minhas palestras do ano passado para essa, é que eu tenho percebido as casas mais cheias. Eu acredito que isso é uma evolução, eu acredito que isso é uma possibilidade maravilhosa, porque infelizmente nós transitamos aí nos últimos 3 anos, né, se a gente for pontuar, de 2020, de março de 2020 até agora, né, março de 2023, nós transitamos por momentos caóticos do nosso orbe terrestre. E ver que as pessoas estão retomando as rotinas, retomando as atividades nos centros, retomando as suas vidas, isso me faz muito feliz. Infelizmente eu queria que fosse em condições melhores, mas a realidade é que eu gosto de dizer para os meus alunos que eu nunca sou exatamente um mensageiro de boas notícias. O professor, infelizmente, ele sempre acaba sendo aquela pessoa que tem que trazer um pouco de reflexão. Eu não acho que seja uma coisa totalmente ruim, mas nós precisamos repensar várias das nossas atitudes. E dentro da seara espírita, eu tenho a liberdade, né, de colocar a minha fé acima do que eu acredito, do meu conhecimento. Infelizmente, em sala de aula, eu preciso colocar o conhecimento acima de tudo. Aqui eu posso fazer o contrário. Hoje ainda, eu tinha já o tema programado para a noite de hoje. Na verdade, já tenho praticamente todos os meus temas do ano programados, então eu tento não mudar muito essa programação, até porque para mim articular um material totalmente novo é sempre um pouco complexo devido ao tempo. Hoje eu dei aula das 7 da manhã até as 6 da tarde e estou aqui com vocês. Então, eu sempre tenho uma rotina bastante pesada e eu já tinha planejado o tema de hoje, mas se eu soubesse que teríamos a realidade do dia de hoje, eu teria mudado algumas coisas. É com imensa tristeza que nós hoje testemunhamos novamente mais um caso de muita violência no nosso país. E eu até mudaria o início da palestra para esse caso. Hoje um aluno de 13 anos, ele invadiu uma escola e por razões que até então ninguém sabe quais, até é difícil a gente pontuar qualquer razão que seja, ele desferiu golpes letais em uma professora e golpes em outros colegas. Infelizmente, a professora de 71 anos veio a óbito, uma senhora já dedicada há bastante tempo à profissão. E para todos nós que somos professores, é um golpe muito duro. Porque eu imagino quantos cenários, quantas vidas e quantos desafios uma professora de 71 anos viveu. Eu tenho apenas 14 anos de educação básica, e eu já tenho histórias para passar a noite inteira contando para vocês aqui. Entretanto, a força que leva uma criança de 13 anos a fazer isso é descomunal. E é um retrato. Ao mesmo tempo que ela é descomunal, ela é um retrato. Ela é um retrato de uma sociedade que ela está inebriada, embebida e completamente entregue à vingança. Nós vivemos cotidianamente símbolos de vingança. O dia inteiro, o tempo todo. Na minha última palestra aqui eu me lembro bem que eu falei um pouco sobre as gerações, os conflitos de gerações. E naquela oportunidade eu já mencionava que eu tinha uma preocupação muito grande com essas novas gerações em decorrência desses excessos que muitas vezes nós mesmos, gerações mais antigas, e eu me coloco no meio dessas, até porque já não sou exatamente uma criança, também um jovem, né? E como nós permitimos que chegasse a esse ponto. E o que eu queria discorrer hoje é um pouco sobre isso. Sobre como esse sentimento de vingança tem sido inserido na nossa sociedade. E até que ponto o Espiritismo ele tem alento, ele tem reflexões que nos permitem superar essa sensação. De onde que vem tanta vontade de vingança? De onde que surge tanta necessidade? Eu, como professor, eu imagino em vários cenários de vários dos meus alunos o porquê que algum deles faria uma coisa semelhante.
Até hoje mais cedo uma amiga professora me ligou, como quase todos os professores que eu conheci hoje, o semblante era de desespero. Porque quando acontece uma coisa dessa é como se todos os professores fossem derrotados. Todos eles, sem exceção, eles chegam em sala de aula, olham para a turma e a sensação é de o que eu estou fazendo aqui. Porque você pode ter acertado com 30 alunos da sala. Aquele número 1 foi capaz de produzir uma coisa que nunca vai ser consertada na vida de infinitas pessoas, né? E eu queria falar um pouco sobre como nossa sociedade chegou nisso, como nós chegamos nesse caminho e o que a gente precisa fazer para voltar. O caminho de volta, ele precisa existir. Em algum momento nós teremos que abdicar da sensação de vingança e precisaremos retornar ao caminho da justiça. E eu pontuo para os irmãos que é uma linha muito fina. Eu gosto de dizer que uma linha que ela é quase que ali aquela linha da clara do ovo, né? Se você pincelar um pouquinho mais o ovo quando você está preparando ele, a gema estoura e de repente ela contamina tudo. Eu gosto de dizer que a justiça e a vingança são exatamente essa gema do ovo. Qualquer toque, por menor que seja, que você der, aquela justiça que é tão perfeita, que parece tão incrível, de repente ela é contaminada por uma vingança imensa. Tem vários alertas disso no Livro dos Espíritos, no Evangelho, e em diversas outras obras. Eu acho que minha obra favorita sobre vingança sempre vai ser Libertação, do Chico, né, pelo espírito do André Luiz. E Libertação é maravilhoso, porque é uma história de vingança. Eu vou citar várias vezes aqui, em vários momentos, porque mostra que a partir do momento que você, mesmo cheio de boas intenções, você se iguala, você já perdeu o jogo, completamente. E essa criança que fez isso hoje, ela achou que estava igualando o jogo. Eu não sei exatamente o que uma senhorinha de 71 anos possa provocar dentro de uma criança de 13, mas o que ele fez não tem uma explicação. E é por isso que normalmente, de maneira até pedagógica, a força contrária, a reação sempre é maior do que a ação. Rolam os boatos, né, correm nas más línguas que o garoto tinha diversos episódios de racismo, diversos episódios de preconceito, e na semana passada ficou marcado que essa professora separou o aluno. Falou para o aluno que ele estava errado porque ele chamou o outro de macaco e tinha partido para cima do aluno. Rola eu gosto de dizer, né, nos pormenores da internet, que não são exatamente os meios mais confiáveis. No entanto, já vi meios midiáticos pontuando que foi verdade. Então, a gente vai perceber que a vingança muitas vezes ela não vem como reação a uma coisa ruim, ao contrário do que muita gente pensa. Ela é uma reação a uma coisa muito boa. Alguém que finalmente decide impor um limite. E se tem uma coisa que nossa sociedade precisa iniciar, são os limites. Eu sempre começo com um exemplo da vida prática. Eu não sei se os irmãos têm uma noção do que eu vou mostrar. É o que vemos nas telas. O início do ano foi marcado por esse episódio de duas personalidades, duas pessoas muito famosas, que é a Shakira e o Piqué, um jogador do Barcelona, marido dela. Shakira, super estrela, gravou várias músicas, não sei se todos os irmãos conhecem, eu não conheço tantas músicas, mas sei que é muito famosa. E esse caso ganhou proporções gigantescas por uma razão incrível. Ela, ao descobrir a traição do marido, ela decidiu transformar a dor dela numa dor coletiva e fez uma música de vingança, em que ela, na música, prolifera ali várias e várias e várias palavras direcionadas ao ex-marido. Eu entendo perfeitamente a raiva de um divórcio, a raiva de uma traição, a raiva de uma mentira. Eu entendo em gênero, número e grau. Particularmente eu, Diego, não sei se eu gostaria que o mundo todo soubesse. É claro que ela faturou milhões e milhões com isso, uma cantora famosa, mas é um ato de vingança. Ele, como ato de vingança, pegou um trecho da música, até essa foto aí, ela fala que ele trocou a mulher por um amante, que ele trocou de usar um Rolex por um Cássio, né? Cássio é esses relógios mais simples que a gente
Não é tão barato no Brasil mais, porque nada mais é barato no Brasil, infelizmente, mas é um relógio que a gente sabe que de origens mais humildes, quem já usou aí sabe. E ele decidiu aparecer num programa de televisão usando o relógio que ela fala na música, e ele virou garoto propaganda do relógio. Eu diria que até criativo, mas também é um ato de vingança. Também é um ato de vingança. E fica nesse ciclo infinito. Ela vai lá na mídia, faz um caso, ele vai lá na imprensa, aparece dirigindo um carro que era citado na música, e assim fica aquela coisa de duas crianças que você tem que apartar, né? Eu sou professor de sexto ano e de vez em quando você tem que ir lá, né? Nos cabeçudinhos, né? Porque sexto ano, 11 anos é só as cabecinhas ambulantes, né? Eu gosto de falar isso. E você tem que ir lá e apartar, ó, você vai pra cá, você vai pra lá. Fica cada um pra um lado. Tem que deixar uns minutos pensando. Era o que resolveria uma infantilidade desse tamanho, porque eu acredito que a partir do momento que um casal tomou algumas decisões, acabou. Cada um para um lado, e por mais que um tenha feito o outro, o que fez, eu acho que a minha intimidade é uma coisa que eu preservo muito. Eu prezo muito por ela. Então eu fico muito assustado quando eu vejo as pessoas que jogam nas redes tanto da própria intimidade. E a gente vai ver que isso se tornou uma máxima. Nós começamos a gostar de compartilhar essa dor, mas a gente não quer essa dor compartilhada como forma de empatia, não. A gente quer essa dor compartilhada como forma de vingança. Nós queremos que as pessoas ao redor elas vejam a dor que eu sinto e de certa forma vão lá e depositem o ódio deles. Por mais estranho que pareça, semana passada eu estava conversando com um grupo de alunos Gen Z, a geração Z, e eu adoro falar com eles sobre várias coisas, né? Eu sou meio tio, né? Eu sou aquele meio tio disciplinador, a moda antiga ainda, né? E como eu tenho uma idade um pouco menor, eles acabam meio que ouvindo, às vezes, em poucos casos, mas ouvem uma coisa ou outra. E elas me falando assim, na internet tem aquele negócio, você ama meu ídolo, eu amo você. Se você odeia meu ídolo, eu odeio você. Eu falei, gente, mas que palavra bonita que vocês usam, né? Por um monte de gente que nem conhece vocês, com todo respeito, mas o coreano que você me mostra na tela do seu celular aí nunca te viu. Não sei se vocês sabem dessas febres desses coreanos aí, dessa galera que, né, infestou as redes sociais. Eu falei, mas esses coreanos estão num lugar do mundo que dificilmente eles te viram. Então, vocês estão falando que odeiam uma pessoa que vocês nunca viram por outra que nunca te viu. E assim o mundo segue nesse clima maravilhoso, nesse clima amistoso, que de repente a gente acha motivo para odiar um ao outro por coisas que a gente sequer faz ideia que existem. Ou por pessoas que sequer fazem ideia de que nós existimos. Esse é o ponto central. E no fundo a gente vai perceber que toda vingança tem exatamente esse mesmo ponto. Estamos brigando por uma coisa que simplesmente não há a menor razão para a briga. É a conclusão, eu já pontuo agora, que é a conclusão que a gente vai chegar no final da noite. Não há um motivo sequer específico que compactue com o ódio e com a vingança. Não há um. E principalmente nesse mundo. Bom, mas e aí, onde está isso, né, Diego? Onde que na Bíblia a gente vai conhecer esses trechos? Livro de Mateus, capítulo 5, versículos 38 a 42. Eu amo o livro de Mateus. Eu sempre falo para todo mundo que se eu pudesse resumir a Bíblia pudesse escolher um livro da Bíblia, seria só o livro de Mateus. É o meu favorito justamente porque Mateus ele foi a escrita, né, na verdade, do livro de Mateus, ela é uma escrita que tentou pegar grande parte das passagens vivenciais de Cristo, em que Cristo ele não só falava, mas como ele vivenciava a experiência, né? Se alguém me bater numa face, eu ofereço outra face. Nesse trecho, né, Cristo foi interpelado de novo pelos fariseus, né, e os fariseus questionando ele a questão da justiça. E vamos lembrar que os fariseus da época, né, homens judeus, ainda viviam ali apegados ao código, né, de Hammurabi, a lei de Talião, as noções que carregaram por séculos do mundo hebraico, né, que está lá presente, né, a lei de justiça extrema, né, aquela vingança que ela é dura. Olha, a pessoa chegou para mim e me deu um tapa, eu vou lá e esquento o rosto dela no tapa também, né? É isso que eu faço. Se alguém, né, um olho, eu vou lá e tiro o outro olho. Mas aí vem um probleminha, né?
A pessoa esquece que essa lei era meio furada naquela época, porque isso aí valia para os ricos. Pobres, se você fosse lá e arrancasse um olho de um pobre, pronto, acabou. Você arrancou o olho do pobre, o pobre ficou sem olho. Só isso. Agora, se um pobre fosse lá e mexesse um pouquinho na coisinha do rico, arrancava um braço, arrancava uma perna, então você vê que nem naquela época era muito justo. Então as pessoas como diz o outro, que se baseiam nessa lei de Talião, desconhecem tanto o contexto histórico da Mesopotâmia lá no início dela, no Código de Hammurabi, como também desconhecem na própria lei judaica presente dentro da Bíblia. E a Bíblia tem vários trechos que o Evangelho veio para trazer uma nova interpretação. De que, olha, essa olho por olho não é bem assim. O olho por olho é uma lei natural de ação e reação. Não quer dizer que alguém tirou um olho, você tem que ir lá e tirar o olho dele, não. Até porque às vezes você tirar o olho, a vingança, nem sempre atinge o que você queria. Na verdade, você vai provocar um efeito ainda pior. Você está se vingando, você está dando argumento para a pessoa ainda arrumar coisa pior contra você. Então, Cristo vem para falar isso para os fariseus: se alguém me bater numa face, você oferece outra face. Se alguém te pede a túnica, você dá também aquela outra roupa que fica por cima da túnica. Se alguém te pega uma coisa, você dá outra também. Ah, mas isso aí você está sendo fraco. Não, se você está sendo cristão. A partir do momento que você revida, você está pegando toda a postura cristã e está fazendo o que com ela? Abdicando. Cristo não faria isso. De maneira nenhuma. É se entregar a um sentimento que você não controla. É uma essência humana. E para explicar isso, eu fui atrás do Evangelho. Amai os vossos inimigos, capítulo 12. Veio Cristo e disse: retribuí o mal com o bem. E disse ainda: não resistais ao mal que vos queiram fazer. Se alguém vos bater numa face, apresentai-lhe a outra. Me bateu numa face, eu recebi algo que eu acho que me ofendeu. Ah, essa pessoa vai ver. Pode ser que a vingança não é imediata. Tem gente que é assim, né? Ele deseja a vingança cristã. Eu gosto de falar que tem aqueles vingadores cristãos. Já viu falar? Aquele que ele é assim. Ele está aqui assim. Eu não vou me vingar, não. Mas a espiritualidade amiga está vendo isso aí, né? A espiritualidade amiga está testemunhando, né? Então não é culpa minha se a espiritualidade amiga for lá e sei lá, né? De repente colocar um chão ensaboado na frente dele. De repente um dia fazer ele, sei lá, né? Levar um trupição, um trupecão, cair de bunda. Não sei. A espiritualidade amiga há de prover. Há de prover que ele um dia enxergue meu ponto de vista. A gente tem essa terrível mania, né? E continua sendo vingança da mesmíssima forma. Você não alterou absolutamente em nada o paradigma do fazer o mal. A vingança resiste ali da mesma maneira. Então, se alguém lhe fez o mal, engole. Você quer fazer de novo? Tem certeza? Olha, você quer fazer outra vez? Mas que isso, Diego? Eu vou estar me colocando em risco? Não, você vai ter um limite também. Mas o máximo que você vai fazer é falar: olha, agora chega, eu não quero mais. Da última vez que você pontuou dessa forma, não gostei, acho que a gente pode parar aqui. Nunca falaram que você não pode desistir, ou sair, ou abdicar, ou abjura, né? Mas retribuir, entregar o mal, realmente não dá. Isso é uma coisa psicológica. O desejo de vingança, onde que ele surge? Isso aqui eu tirei do mundo psicólogos. Eu tenho, consulta com pessoas que lidam com terapias. E onde que surge essa vontade de se vingar? Beleza, você está me falando que a pessoa quer se vingar, sente, mas para nós, quem atinge? Pessoas que se consideram a materialização da justiça. Tem muita gente que sabe exatamente o que é justo, né? Você fala para ele sabe exatamente: mas o justo de verdade, nesse caso aí, esse conselho é sempre um perigo. É sempre um perigo. Porque a minha régua pode estar aqui, a régua do outro pode estar aqui. E às vezes até eu que estava pensando uma coisa ruim para aquele cidadão, alguém vem com a régua muito maior, você fala assim: nossa, eu não vou não, porque eu percebi que tem gente até mais doido que eu. E tem gente que é capaz de qualquer coisa, pelo amor de Deus. Então, essa materialização da justiça, ela está presente em todo ser humano.
Nós temos uma noção de justiça muito própria. Infelizmente, o próprio mestre já pontuava lá atrás. E Emmanuel depois vem até a falar com Cristo. Cuida da tua inclinação para a justiça para que ela não te tornes vingança. É uma das lições mais simples que existem, mas se você for parar para pensar nas nuances, todo mundo tem uma noção de justiça. Ó, tal coisa aconteceu com tal pessoa. Aí você tá ali naquela, né? Não quer parecer o justo, né? Justiça divina. Isso aí foi Deus agindo. Ó, isso aí é justiça divina. Você é o douto da lei para saber o que é justiça divina, né? Todos nós somos. Ou então pessoas que acreditam em uma verdade universal. A minha verdade é a verdade do outro. E é a verdade do mundo inteiro. E isso é verdade porque é verdade e pronto. Gente, o próprio Cristo foi uma pessoa que evitou em vários momentos estabelecer uma verdade que fosse aplicável a várias coisas. Em todas elas ele resumia na lei da caridade e lei do amor. Porque absolutamente nada é prova de nada. A exemplo, os apóstolos de Cristo, pessoas incríveis, cafetões, apostadores, vadios da cidade, criminosos da mais... Vamos pegar por exemplo, Cristo foi ser muito gentil com Zaqueu, que era a pessoa mais mal vista da cidade. Cristo foi ter para perto dele prostitutas, foi ter para perto dele pessoas que para nós estão muito longe da verdade. Única e exclusivamente porque o estilo de vida deles não nos agrada. Eu me lembro até que recente uma pessoa virou para mim e falou assim: eu tenho um desprezo imenso por essas mulheres que são garotas de programa. Fala assim: eu tenho piedade. Eu nunca sei o que aconteceu na vida de uma pessoa para ela se colocar 2 horas da manhã na rua. Porque eu vou te falar, quando eu tenho que sair meia-noite da minha casa para buscar meu cachorro ou qualquer coisa que acontece, eu morro de medo. Ela já pensou ter que estar nessa situação? Então, a minha verdade é muito diferente da verdade para uma mulher dessa. Muito diferente. E a minha verdade não é a mesma dela. E nunca vai ser. E sabe-se lá se Cristo decidisse descer, era eu ou ela que estava junto com ele. Como diz, porque para mim, Diego, criado, né, com o lar espírita, com lá o seu André ensinando o evangelho toda semana, e agora tá lá o seu André, chefe do corpo de médios do Sheila, toda semana puxando minha orelha, e direto, né, bronca, e minha mãe, membro da casa, eu que cresci na casa espírita, tenho várias verdades espíritas, os meus pequenos deslizes são muito piores, pela oportunidade que me foi dada. Então, às vezes a pessoa que está me ofendendo com alguma coisa, a verdade dela é uma verdade tão minúscula. Para que eu vou sair disso que eu tenho, para isso, para uma vingança? Não existe uma verdade. E Cristo veio para provar isso. A verdade é só o amor. Só. E o amor é universal, ele perdoa tudo, ele permite tudo, ele aceita tudo. Pessoas que costumam estruturar pensamentos dicotômicos. Ou você está comigo ou em contra. É aquela pessoa que assim, ou você está concordando comigo, ou então você não está concordando comigo não, né? É aquela pessoa que não tem um meio termo. Eu tenho uma frase para isso. Se você viver ou preto ou branco, você perde uma escala de aproximadamente 89 tons de cinza. Isso é uma quantidade de cinza que existe entre o preto e o branco. Você está desprezando eles, e são cores maravilhosas. Não existe só o preto e nem só o branco. Na vida tem muita situação que ela é simplesmente cinza. E não dá para reparar tudo. Você não pode mudar as pessoas. E nem sempre a pessoa vai concordar com você e está tudo bem. Em todos os aspectos, política, religião, futebol, né, parece que não, mas dá briga de vez em quando em família, né? Parece que não, mas de vez em quando a brincadeirinha de futebol começa, né? Aí começa aquela trocação ali franca, né? E as pessoas, não, isso não é vingança, não. Eu estou ali xingando o árbitro, a mãe do árbitro, a esposa do árbitro, a filha do árbitro, mas não é vingança. De maneira nenhuma é vingança. Eu não estou expelindo nenhum mal. É natural. Eu falo isso, mas quem me assistiu
vendo meu Flamengo jogar, pegaria essa palestra aqui, Diego, tá? Você tá lá, né? Bonito, né? Aí tá ali que me deixa mentir. Pessoas com problemas de empatia. O que é isso? Se colocar no lugar do outro. Às vezes aquela pessoa que está te ofendendo está num desequilíbrio, está num momento tão complicado da vida, que é muito simples, deixa ela no momento de desequilíbrio e da complicação dela. Isso é empatia. Você simplesmente deixar... Empatia muitas vezes não é aquilo de você abrir, abraçar... Não! Entendo. A pessoa fez tal coisa muito ruim. Muito ruim. Muito ruim. Pronto, passou. Tal coisa foi muito ruim. Foi muito ruim. Isso é empatia. O não levar adiante. Isso é empatia. Pessoas com dificuldade para lidar com as próprias emoções. Normalmente tem gente que é assim, né? Ela é uma montanha russa, né? Ela levanta de um jeito, ela já está na hora do almoço de outro, ela já está ali. Por muito tempo, a medicina agora aí falou, né, de bipolaridade. Tem muita gente que falou de ser bipolar. Eu já tive em várias consultas dos médicos, olha, mau humor nem sempre é bipolaridade, não. Às vezes é só mau humor mesmo, a pessoa só é meio ranzinza mesmo. Às vezes só está com fome, às vezes só está meio aborrecida, meio frustrada, isso é normal. No entanto, saber controlar as próprias emoções te evita estar numa situação parecida. Ou pessoas com baixo nível de autoconhecimento. Esse último eu acrescentei vem do Divaldo, vem de Joana de Ângeles. O autoconhecimento, a falta do autoconhecimento, é talvez a maior causa de vingança, porque alguém chega para você e fala assim, você é um perdido, eu sei que eu não sou. Você é um à toa, eu sei que eu não sou. Você é uma pessoa ruim, eu sei que eu não sou. Então aquela pessoa está acusando com uma certa leviandade. Com o passar do tempo você vê como uma criança te ofendendo. Eu tenho um aluno que agora ele está findando, indo para o ensino médio. Quando ele estava no sexto ano ele queria me acertar com uma faca na sala. Eu rolo de rir de contar isso hoje. Eu falava para ele, Lucas, eu te coloquei para fora nesse corredor de sala aqui várias vezes, sei com você, porque você é um monstro. Eu vou te enfiar uma faca. E eu ria. Hoje ele está lá andando abraçado comigo, me chamando para fazer as coisas. Eu falo, quem diria, né? Você viu que eu não sou um monstro, né? Agora, se eu me coloco um minuto na vibe ou na energia daquela criança, o que acontece comigo? É exatamente uma coisa de uma pessoa que não tem um autoconhecimento. A gente tem essa paciência, essa destreza com a criança, mas quando chega uma pessoa mais adulta a gente esquece. E na maioria das vezes é o mesmo exemplo. A pessoa tem um desconhecimento total sobre ela mesma e sobre você. Mas se você tem o seu autoconhecimento, nada disso te atinge. Você é uma pessoa assim, assim, assado. Não, não sou. E tudo bem você achar isso. Não é um problema. Depois que a gente passa por isso aqui, a gente percebe que atinge todo mundo só, né? Qualquer um está suscetível. Com toda certeza, todo mundo se encaixou em pelo menos um dos itens, tá? Tem palestra que eu peço para você só levantar a mão. Quem se identificou com esse, levanta a mão. Ei. Tem gente que chega na última já levantando a mão com receio, né? Lá vai eu de novo. Eu toda vez levanto em todos também, porque foi sempre. Mas o grande problema hoje é a superexposição. Nossa forma de querer demonstrar vingança. Na verdade, essa não é uma coisa nova. Essa noção de vingança, ela é bem antiga. E aqui com um trecho do Evangelho, com efeito, aquele que se entrega a essa fatal e cega paixão, quase nunca se vinga a céu aberto. Porque uma coisa sobre a vingança, normalmente ela é covarde. Ela sempre acontece no silêncio. Ali eu fiz um comparativozinho, eu coloquei o Hamlet de um lado, porque o Hamlet é uma história de vingança, de um filho que começa a ter a visão do espírito do pai falando para vingar ele. Eu sempre falo para meus alunos, olha as ideias. Você começa a ver o espírito do seu pai, falecido recente, e começa a ouvir. Hoje em dia ninguém levaria isso a sério, graças a Deus, né? Então todo mundo chegaria e falar assim, meu querido, vamos procurar ajuda, vamos lá na casa, vamos tomar um passe, né? Vamos lá no culto, na igreja, vamos procurar o médico, não vamos parar com isso. Mas naquela época era a lei da espada, né? O espírito do meu pai veio, eu tenho que honrar o espírito do meu pai. E o Hamlet passa a peça inteira surtado, provocando caos na vida de todo mundo por conta do espírito do pai, mandando ele se vingar. A mesma coisa o Hitler. A Alemanha estava extremamente errada na Primeira Guerra Mundial, perde a Primeira Guerra Mundial, surge uma galera muito mais doida que os outros e fala assim,
Nós temos força suficiente para acabar com aqueles que fizeram a gente perder a Primeira Guerra Mundial. Beleza. Quase 5 milhões de mortos. Isso foi a vingança do Hitler. As pessoas que ele achava que eram responsáveis pela derrota dele, da humilhação dele, ele mandou matar todas. Então, se vocês me perguntam um limite de vingança, eu posso falar para vocês, não existe. O Hitler veio para provar para a gente que não existe um ponto de final da vingança. E até serve de lição, porque tem muita gente que culpa a espiritualidade de coisas. Eu até fiz uma palestra sábado no Sheila, que o pessoal fala assim, a espiritualidade intervém. Não. Quem fala isso está enganado, conhece poucas obras espíritas. A espiritualidade não intervém. Se o ser humano decidiu que vai usar as leis naturais para fazer determinada ação, meu amigo, a espiritualidade pode fazer simplesmente nada, eles não podem ferir a lei natural. Ah, Diego, se quisesse alguém ter ido lá e parado o Hitler, não. Deram todas as ferramentas que foram possível. Tudo que foi possível para parar o homem. Alguma coisa adiantou? Então a espiritualidade virou para eles e falou no período: vocês vão viver a consequência do que vocês decidiram. Tem vários livros que falam sobre isso. Livros do Robson Pinheiro, livros espíritas, no próprio Nosso Lar tem menções meio que indiretas sobre esse contexto. Por quê? Foi o homem quem escolheu esse caminho. Se você vai usar a lei natural para isso, então não adianta aquela justificativa de se for uma coisa muito ruim, a espiritualidade vai impedir. Não vai. Ela vai deixar acontecer e o ser que fizer isso, passagem, né? Ai de vós por quem o escândalo venha. E ele há de vir. Então, e o pior de tudo, na minha humilde opinião, é que, como eu coloquei aqui, ele fez exatamente igual o Hamlet. Tinha uma ideia na cabeça que ninguém sabe de onde que vinha, seguiu no que ele achou que ele tinha que fazer, deu um ponto que ninguém mais controlava a pessoa, e literalmente foi parado. O vingativo é aquele que fica ali na surdina esperando o momento de fazer alguma coisa, uma crueldade. E existe evolução para quem é extremamente vingativo? Eu tenho uma boa notícia a vocês. Sim. Sim. Até para o mais pior existe. A justiça é a vingança do homem em sociedade, como a vingança é a justiça do homem em estado selvagem. Todo aquele que é extremamente vingativo, ele tem uma inclinação forte à justiça. Isso só precisa ser o quê? Modelado. Volta à libertação do Chico Xavier. O espírito que está lá, né, controlando os níveis inferiores, que é o Gregório. Acreditamos ser o Papa Gregório. Foi um Papa na Terra. Uma pessoa que a noção de justiça dele era infalível para os moldes terrenos. Mas num plano espiritual, é uma coisa amoral. Até porque, vamos convir, né, meus irmãos? Você colocar pessoas na fogueira como forma de libertação não é exatamente o que Cristo gostaria, né? Você pegar os evangelhos, não tem momento nenhum dele falando: olha, pega lá os que não acreditam e bota na fogueira, que é o que eu gosto. Gregório fez porque é o que ele achava que é certo. E mostra todo o processo da mãe dele tentando trazer esse cara de volta. Teve que botar lá o André Luiz e o Gúbio, né? Para vir para a Terra, para pegar uma menina que era de interesse do Gregório, para consertar o caso da menina na Terra. O Gregório vir nervoso para a Terra, para a mãe conseguir na Terra, onde a energia era um pouco menos densa, para ela conseguir ir lá e puxar o cidadão. E o Papa Gregório foi terrível. Mas o grande problema dele era qual? A inclinação para a justiça. E pelo mesmíssimo caminho você pode conseguir a redenção de uma pessoa vingativa. Esse texto do Epicuro mostra muito bem. Quando ele aprende que as injustiças que ele vê precisam da sociedade, não dele. O que ele precisa? Da convivência em sociedade, da compreensão da existência de outras pessoas e de como essa realidade vai entender isso. Tal pessoa falou uma coisa para mim. Gente, será que isso realmente foi ofensivo? O que a sociedade, o que o meu entorno crê? O que o meu mundo imagina disso? Será que realmente foi isso que a pessoa quis dizer? Quando você começa a trazer para a sociedade, você vê que começa a ter caracteres de justiça.
E se foi realmente uma ofensa, a própria justiça do homem cuida. Você não precisa nem fazer nada por você mesmo. Se é uma coisa que alguém te fez, que te machucou, e é da justiça do homem, a justiça do homem entrará. E vai cuidar. Em algum momento vai. A gente perde a fé nas instituições, mas é de tanto perder a fé nas instituições que casos como o de hoje acontecem. A gente perde a fé e não faz nada, perde a fé e não faz nada, não protesta, não pede, não quer, não resolve, não agita, não ajuda. E acontece de novo, e acontece de novo, e acontece de novo, até virar milhares de casos isolados. Eu gosto de brincar, né? Caso isolado número 102 mil. Né? Que só nos últimos 10 anos eu tenho 7 casos semelhantes para contar para vocês no Brasil. Então, qual que é o caminho? Um homem entender a diferença clara entre o que é justo e o que é vingativo. E como superar a vingança? Primeira coisa, e para a gente poder encerrar, reconstruir a imagem de quem o agrediu, por incrível que pareça. O exercício mais difícil. Me agrediu. E agora, reconstruir a imagem dessa pessoa. Ver como ela é e tentar enxergar outras coisas. Essa pessoa me ofendeu, me fez alguma coisa de mal. Ver diferente. Enxergar de outra maneira. Traçar planos de autorreconstrução. Pensar em formas de fazer coisas boas para si. Aconteceu uma coisa muito ruim para mim? Ótimo. Disso eu vou fazer coisas boas. Vou me nivelar? Não. De maneira nenhuma. Eu vou provar que a resposta é outra. O caminho é outro. Eu me recordo muito bem que teve um professor que, em alguma feita, né, direcionou uma ofensa em público, né, para mim, direcionou uma agressão. Ah, mas você só quer cuidar disso, só quer cuidar dessas coisas, desses projetinhos bobo, que não sei o quê. Na hora me subiu o sangue, eu pensei 1001 palavras para falar, mas eu preferi ficar calado. E depois eu virei e falei assim, sabe o que é a verdade? É isso mesmo. Eu gosto disso e é assim que eu quero. Pois então a dona da escola estava presente e me colocou para cuidar desses projetos. O outro professor está lá chupando o dedo. Uai, peraí, foi ele que me acusou. E eu usei isso para reconstruir minha imagem. É isso que você pensa? Pois bem, é exatamente isso mesmo. Só que não é da forma que você está falando, é de uma maneira muito séria, muito organizada, muito estruturada. E outras pessoas reconhecem dessa forma. Hoje, quase 8 meses passado disso, eu reconheço. No dia, na semana, na época, se eu pudesse, estava com o pescoço dele nas minhas 2 mãos, no meio de todo mundo, né? Que é a vontade, né? Você falou o que de mim? Então a reconstrução é necessária. Ela é essencial. E praticar o perdão no sentido menos romântico e mais racional possível. Ou seja, perdoar não é fazer de conta que nada aconteceu. A gente acha que perdão é assim. Perdoei, esqueci. Mas por dentro está lá. Ah, meu espírito protetor há de me ajudar nessa. E o espírito protetor está ali do lado ouvindo. Ah, está ali te ouvindo, né? Você está pensando que eu vou fazer o que por você, parceiro? Que eu vou lá ofender, que eu vou lá bater? Não. Não estou aqui para isso. Nem desmerecer sua própria dor. O caminho é aprender. Se alguma coisa te aconteceu totalmente fora do padrão, aprenda. Vou voltar ao caso lá do começo. A artista foi ofendida? Aprenda. Olha, aconteceu isso e isso no casamento. É isso que eu não quero. E sigo minha vida, tenho minha carreira, tenho minha vida. Graças a Deus, uma vida dela que é uma vida invejável para a maioria de nós, né? De sucesso, de dança, de pôde viver do sonho. Esse é o ponto, o autoconhecimento, acima de tudo. Eu sei quem eu sou. Eu não preciso dessa pessoa para isso. Eu não preciso dela, eu não preciso do que ela tem a me oferecer. Se ela tem a me oferecer isso, beleza, eu não tenho isso para oferecer para ela. É muito simples. Esse é o ponto central. Isso vem da psicóloga Marisa de Abreu Alves. E através disso o espírita lançai para diante o olhar. Quanto mais vos elevardes pelo pensamento acima da vida material, tanto menos vos vanguarão as coisas da terra. Se você parar para pensar que isso daí é nada, é uma fagulha muito simples, dentro de um pequeno corte de tempo de uma coisa que aconteceu no meio de
bilhões de outras coisas, você vai perceber o quão pequeno e quão mesquinho é aquilo. Apesar de toda a dor. Ninguém fala para você não sentir a dor, mas você aprender com ela da maneira menos romântica e mais racional possível. Como sempre, meus irmãos, ama a verdade, mas perdoa o erro do Voltaire. Ama a verdade, o amor, mas perdoa o erro. Então não existe um outro caminho. E é o que eu desejo para todos vocês em mais esta semana, nesse mês e por todas as semanas por vindouras. Eu fico sempre muito feliz pelo convite, por estar aqui na casa. Fico muito feliz de ver a casa tão frequentada, tão cheia. É uma alegria imensa para mim estar aqui com vocês. Eu agradeço imensamente e muito obrigado.